Olá, eu me chamo Ana Beatriz Pereira de Castro, eu sou aluna de Biotecnologia na Universidade Federal da Paraíba e hoje eu vou ministrar o assunto de fusão nuclear e os efeitos biológicos da radiação. Eu espero que de alguma forma essa aula ela possa contribuir para enriquecer o seu conhecimento sobre o assunto e caso você tenha alguma dúvida, eu espero que elas sejam tiradas hoje nessa aula. É isso, vou começar agora falando sobre a fusão nuclear. Bem, a fusão nuclear ela é a união de pequenos núcleos atômicos que formam um núcleo maior e mais estável. E aí essa fusão ela é mais fácil de acontecer com núcleos pequenos, porque uma vez que é necessário haver a colisão e a junção desses dois núcleos, a repulsão das cargas positivas, do núcleo, ela vai ser menor. Mesmo assim, é necessário uma energia cinética muito alta para vencer essa repulsão e gerar a colisão, como é o exemplo dessa imagem aqui do trítio e do deutério, que tem cargas positivas, e eles acabam se juntando, tendo a colisão e liberando energia, nêutrons e hélio. Aí, no caso, eu trouxe aqui um exemplo de equação de fusão nuclear, em que se fundem dois núcleos, o de deutério e um de lítio, que produz átomos de hélio e nêutron. Aqui. Aí, esse tipo de reação é a fonte de energia das estrelas e é composto de 73% de hidrogênio, 26% de hélio e 1% de outros elementos. E isso é explicado pelo fato de ocorrerem reações em seus núcleos, conforme mostrado no slide anterior, em que átomos de hidrogênio eles se fundem, originando o átomo de hélio. Aí aqui é porque, como eu disse, o tipo de reação é a fonte de energia das estrelas. E aí, no caso, o Sol, como é uma grande estrela, a sua principal fonte de energia é proveniente das reações de fusão nuclear. Bem, eu não consigo controlar esse GIF, infelizmente, mas aqui mostra exatamente como acontece a reação de fusão nuclear, que é o trítio com o deutério, que eles vão, se fundem, acontece a colisão e se transformam em um hélio e um nêutron. E aí, no caso, a quantidade de energia liberada nessa reação de fusão, ela é milhões de vezes maior que a energia de uma reação química comum. E ela é 2 milhões de vezes maior que a energia liberada pela fissão nuclear. E aí, em 1952, o mundo ele pôde ver o poder dessa reação nuclear, que foi justamente quando os Estados Unidos eles lançaram em um atol do Pacífico, é um atol de Bikini o nome, que eles lançaram a primeira bomba de hidrogênio, chamada de Mike. No caso, essa bomba ela teve uma potência 1000 vezes maior que a bomba de Hiroshima e Nagasaki. E o atol, que é um recife em forma elíptica, ele foi literalmente vaporizado. Toda a água que existia nele acabou sendo vaporizada por conta dessa bomba. Aí, no caso, sobre a bomba, sobre a Ivy Mike, era um cilindro de 82 toneladas que foi colocado em uma construção de alumínio e foi erguida nessa ilha. E aí produziu uma explosão equivalente a cerca de 10,4 milhões de TNTs. E a explosão ela criou uma cratera tão grande que o barulho e as ondas formadas na explosão, eles arrancaram toda a vegetação da ilha. E 1 hora após esse cogumelo de fogo aqui desaparecer, todas as pedras e os corais que estavam ao redor da ilha, eles começaram a cair sobre os navios que estavam ancorados lá. E essa ilha ela ficou pesadamente contaminada por cerca de 40 anos. Atualmente já existem pessoas que voltaram a viver nessa ilha, mas sem poder consumir os recursos do local, porque ainda é muito radioativo.
Bem, em razão dessa alta energia liberada pela fusão nuclear, o sonho de muitos cientistas é produzir energia por meio desse tipo de reação. No entanto, ainda não é possível isso, infelizmente, porque reações desse tipo, elas só ocorrem em temperaturas elevadíssimas, como ocorre no Sol. E aí, no caso, não é possível trabalhar ainda de maneira controlada com materiais a milhares de graus Celsius. Sendo que existem várias pesquisas sobre isso, os cientistas eles ainda não desistiram. E aí nessa foto é justamente de um reator que é chamado de tokamak. Vou escrever aqui, é um nome russo. E esses tipos de reatores, eles conseguem suportar temperaturas altas, mantendo o plasma, que é essa parte aqui, né, longe das paredes durante pouco tempo e usando técnicas de confinamento magnético. E aí esses tipos de reatores eles estão sendo testados e as tentativas não param, até porque a fusão de apenas 2 vezes 10 elevado a menos 9% do deutério, tipo essa quantidade bem ínfima de deutério, é capaz de fornecer energia elétrica para o mundo inteiro durante um ano. E aí, no caso, a maioria dos reatores de fusão, eles são experimentais e empregam esse design, né, que é russo, chamado de tokamak. E existe um dispositivo que ele está sendo testado e tem como objetivo sair em 2025, que vai ser o primeiro dispositivo a alcançar um plasma em chama, no qual o calor de todas as reações de fusão mantém a fusão em andamento, sem a necessidade de bombear uma energia extra. Sendo que ninguém jamais foi capaz de controlar o poder de queimar plasma em uma reação controlada aqui na Terra. E ainda não sabe se esse reator ele realmente vai ser capaz de fazer isso. Por isso que tudo está muito que no âmbito da suposição. Mas se isso for possível, a energia ela vai começar a custar um valor muito ínfimo, até porque a capacidade que essa máquina tem é enorme. Bem, passando agora para a radiação e os seus efeitos. A gente vai falar especificamente sobre um tipo de radiação, que é a radiação ionizante, que é a radiação que ela possui energia suficiente para ionizar átomos e moléculas, ou seja, ela é capaz de arrancar um elétron de um átomo ou uma molécula. E existem 2 tipos de mecanismos para que ela faça isso. É o mecanismo indireto e o direto. O mecanismo direto é quando a radiação ela interage diretamente com as moléculas importantes, como as de DNA, podendo causar desde mutação genética até a morte celular. E aí o mecanismo direto, ele ocorre quando a radiação ela age na molécula da água, que compõe cerca de 70% das nossas células, né? E aí essa molécula de água ela é quebrada e formam-se radicais livres como a hidroxila, que é o OH, e produtos oxidantes como o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. E estes produtos eles são muito reativos e atacam moléculas importantes para o funcionamento da nossa célula e acabam danificando todo o nosso sistema também. Bem, as células, quando elas são expostas à radiação, elas sofrem diversos tipos de fenômenos, como físico, químico e biológico. A gente vai falar mais especificamente sobre os efeitos biológicos da radiação. E aí, no caso, o estágio biológico ele pode durar dias, semanas ou até várias dezenas de anos, que são quando surgem os efeitos bioquímicos e fisiológicos com alterações, né, morfológicas e funcionais dos órgãos. No caso, tudo isso depende da quantidade de exposição de radiação que o nosso corpo ele vai ter. E mesmo assim, felizmente, o nosso corpo ele é bastante eficiente em reparar os danos que a radiação ela danifica, né?
Mas quando esse dano ele não é reparado de forma correta, a célula ou ela pode morrer, acontecer a apoptose, né? Ou ela pode se tornar cancerígena. E aí, no caso, em exposições de alto nível de radiação, como estar perto de uma bomba nuclear, uma bomba como a de Hiroshima e de Nagasaki, pode causar efeitos muito agudos na saúde das pessoas. Como exemplo daqui, eu peguei 2 vítimas do vazamento de radiação de Chernobyl, em que essas vítimas, elas tiveram severas queimaduras por conta da radiação. E também, quando a pessoa está muito próxima dessa radiação, ela pode ter o que se chama de síndrome aguda, ou radiation sickness, que é como se fosse uma doença, em náusea, vômito, tudo isso, mas em um período muito curto de tempo. Cerca de 5 dias, a vítima ela já chega a morrer por conta da infecção, pela quantidade muito alta de radiação que entrou em contato com o seu corpo. Bem, outro exemplo que eu trouxe aqui são, na verdade, de fetos, né, de bebês, que eles acabaram sendo afetados pela radiação, pelo fato da sua mãe, provavelmente, né, da sua genitora ou do seu genitor, eles terem recebido essa carga de radiação, que foi tão alta que acabou modificando os cromossomos que foram passados para esses bebês. E aí todos eles foram vítimas, né, dessa anomalia que a radiação causa. No caso de Hiroshima e Nagasaki, mesmo após 4 décadas da bomba nuclear, ainda tiveram problemas das gerações passarem uma mutação genética que acabou se perpetuando por muito tempo por conta dos efeitos da radiação. Ou seja, é uma coisa que acaba afetando muito a vida das pessoas. Eu vou falar agora sobre o acidente nuclear de Chernobyl, que foi o pior acidente nuclear de todos os tempos, que completou 30 anos em 2016. Bom, essa tragédia na usina nuclear de Chernobyl, ela aconteceu em 1986 na Ucrânia e foi na madrugada do dia 25 de abril que o reator, um dos reatores da estação nuclear de Chernobyl explodiu. O que aconteceu foi que a usina ela sofreu uma sobrecarga de energia durante um teste de capacidade. E aí esse sistema de resfriamento ele parou de funcionar, o que gerou um superaquecimento do núcleo que atingiu temperaturas muito quentes. E aí esse calor ele provocou uma explosão de vapor muito violenta que destruiu o teto do reator todinho. Para você ter noção, esse teto ele pesava cerca de 1.000 toneladas. E aí aquele cogumelo de fogo, né, que a gente tinha falado sobre na bomba do Ivy Mike, ele soltou pelos ares fragmentos de grafite e de plutônio numa temperatura muito alta. E aí, em contato com o ar, o urânio pegou fogo e também foi lançado na atmosfera. E aí, no caso, acabou acontecendo um incêndio e os primeiros bombeiros e trabalhadores que foram lá para o local, né, eles foram expostos a doses letais de radiação. E aconteceu aquilo que eu falei, que era radiation sickness, que eles receberam uma radiação tão grande que em um período muito curto de tempo já acabou que eles faleceram. E aí, se esse incêndio e tudo isso não fosse contido, a precipitação radioativa ela seria 100 vezes maior do que a força combinada das 2 bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, para vocês terem noção do quão foi perigoso esse negócio. E aí, eles tentaram encobrir toda essa situação, né? E no dia seguinte, após a explosão, os moradores eles ficaram expostos a uma radiação 50 vezes maior
do que a considerada normal na atmosfera. E nesse ritmo, em 4 dias da exposição, todo mundo teria morrido. Só que aí, quando esse nível de radioatividade ele começou a subir, os moradores eles foram retirados da cidade, mas tudo meio que escondendo a gravidade da situação para evitar pânico às autoridades, né? E aí só cerca de 43 mil pessoas foram retiradas, sendo que a quantidade de habitantes era cerca de 130 mil ou mais. Para vocês terem noção que a quantidade de pessoas que foi ajudada no início, ela foi relativamente baixa. E até hoje essa área ela foi completamente abandonada e ela ainda é inabitável, né, para o ser humano por um bom período de tempo. Atualmente já existem áreas de turismo que são ao redor da cidade, que são áreas consideradas relativamente seguras a um certo tempo de radiação. Mas mesmo assim, a quantidade de radiação ela é considerável. Bem, para acabar aqui nossa aula, eu trouxe uma sugestão de série. É uma minissérie, na verdade, da HBO, que se chama Chernobyl. Ela tem apenas 5 episódios e trata de modo bastante verídico, levando em consideração toda a época histórica e tal. O que aconteceu, né? Como aconteceu esse acidente nuclear, as vítimas, tudo isso. E eu achei muito interessante. Eu acho que é bem enriquecedora para quem se interessa nesse assunto. Até porque mostra como funciona a usina nuclear, tudo isso. Achei muito interessante. E é isso. Damos agora fim à nossa aula. E eu espero que ela tenha contribuído para o seu aprendizado de alguma forma. É isso. Obrigada. Até a próxima.